Fala, concurseiro, eu sou o professor Fabrício Guimarães do curso Singular e hoje a gente vai iniciar nossos estudos na parte de Direito Constitucional, artigo 5º. Então, vamos iniciar agora a nossa leitura do texto constitucional, pessoal. Bem, a Constituição Federal, antes do seu artigo 5º, ela traz um preâmbulo e também os objetivos e os fundamentos da República, que é importante também para a tua prova. Não está expressamente no que foi cobrado no último edital, mas ele com certeza virá, porque ele está implicitamente ali sendo cobrado também no texto constitucional. Então vamos lá iniciar a nossa leitura. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. No seu preâmbulo diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Pessoal, nota-se que aqui, olha, aonde tem esse quadrado amarelo, ele te dá uma informação. O que é essa informação? A Constituição Federal, ela se divide em 3 partes, pessoal. Tem o preâmbulo, tem a parte dogmática e as disposições transitórias. O preâmbulo, ele não tem uma força normativa. É isso que ele está falando aqui, segundo o STF. O preâmbulo não possui força normativa, não pode servir de parâmetro para tornar normas inconstitucionais e não é de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Então, o que é que ele está querendo te dizer aqui? A parte introdutória do direito constitucional, ela não tem força vinculante, não é uma norma obrigatória. Onde se encontram as normas obrigatórias? Na parte dogmática, onde se encontram as leis, ok? Então, vamos acelerar aqui, vamos começar a nossa leitura do título 1, dos princípios fundamentais da República. Isso aqui é muito importante, esse artigo aqui traz os fundamentos da República. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pessoal, é o famoso sociediváculo. Quando tu fores aqui estudar esse artigo, tu vais memorizar essa informação aqui, ó, que está bem aqui de azul. Sociediváculo. Lembrou de fundamentos, a palavra certa é o fundamento da República, lembrou soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, fundamentos da República, ok. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Aqui ele está trazendo o regime da República Federativa do Brasil, que trata sobre a democracia. Nós somos uma democracia semidireta, ou seja, nós temos plebiscito, uma consulta feita ao povo antes da lei ou de um ato administrativo. Nós temos também o referendo e temos a iniciativa popular, certo? Então, tecendo comentários rápidos apenas, que o objeto do nosso estudo é o artigo 5º, mas é fundamental essa introdução para a tua formação como um concurseiro de sucesso. Vamos lá, trazer aqui, pessoal, que passou um pouquinho meu PDF, mas vamos lá. O artigo 2 traz o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, pessoal. Então, aqui só existem 2 poderes, só existem 3 poderes. Quais são esses poderes, Fabrício? É o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá bom? É a primeira vez que a gente faz essa gravação aqui, então a gente está um pouquinho nervoso com esse programa aqui, que é de sucesso aqui do Grupo Singular. Então, só existem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E o que tu tem que saber? Que existe um sistema também que faz a regulagem
desses poderes, para que eles não se excedam e não atuem fora da sua esfera de competência. Esse sistema é chamado de freios e contrapesos. É o famoso check and balance, beleza? Então vamos lá para o artigo 3, que são os nossos objetivos, pessoal, nossos objetivos fundamentais. Aí, para te memorizar essa informação, tu tens que saber o quê? Apenas um mnemônico chamado Conga Erra Pro, que significa o quê? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, certo? Vamos aqui passando o PDF e vamos ver os outros restantes. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. É o famoso Conga Erra Pro. Então, para a tua prova, tu vais memorizar isso. Falou em objetos, objetivos da República, tu vais lembrar do Conga Erra Pro. Falou em fundamentos da República, tu vais lembrar do Socidivaplo, ok? E agora vamos ver os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. São 10, pessoal. Está aqui no seu artigo 4, aqui ainda na introdução ao direito constitucional. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Daqui são esses 10 aqui, pessoal, contidos no artigo número 4, certo? Ele te dá um mnemônico aqui também, está de azul nessa parte. Ainda não comprei recós. Então, o que significa isso? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao racismo e ao terrorismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Pessoal, cabe uma observação aqui, que a gente já vai ver logo mais abaixo, na nossa organização político-administrativa. O Brasil, pessoal, aqui nós somos o que? Temos um sistema de governo, que é o presidencialismo. E nas suas relações exteriores, ou seja, externas, o Brasil ele é independente, então por isso que está aqui independência nacional. Aqui ele é o chefe supremo, o presidente é o chefe do poder executivo. Então, o presidencialismo ele se divide, ele ocupa uma pessoa apenas, ele ocupa duas funções. Então, lá fora, como ele é o chefe de Estado, ele tem que ser independente, as suas decisões devem ser respeitadas. E os outros incisos que estão aqui te falando, tem um que também vale muito a pena, que é o repúdio ao terrorismo e ao racismo. A gente vai ver mais para frente, em alguns incisos do artigo 5º, que ele vai tocar também no racismo, dizendo que é um crime inafiançável e imprescritível, tá bom? Então ele já faz aqui essa ressalva, ele já faz essa introdução aos incisos que mais para frente ele irá citá-los. Então vamos mais agora aqui para o próximo parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Pessoal, já vi isso em questão de prova aqui, eles colocam nos povos da América do Sul. Errado, são povos da América Latina, certo? Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Outro ponto muito importante aqui, que ele deixa aqui destacado, de amarelo, se chama a organização político-administrativa, pessoal, certo? Tá bem aqui, fazendo uma observação aqui, ó. Organização político-administrativa. Ele te fala que a forma de Estado, que é uma federação, lembrando, forma de Estado existem apenas duas. O Estado ou é unitário ou é federado. Unitário significa que tem uma centralização política, e a federação, descentralização política, porque o Brasil é composto por 26 estados mais o Distrito Federal, correto? E aqui, cada estado ele pode ter a sua própria legislação, a sua própria Constituição, os seus próprios governantes. Por isso que existem os chefes do Poder Executivo estaduais, que são os governadores, e os municipais, que são os prefeitos, certo? Então, a primeira característica importante da forma de Estado, que tu não pode confundir, forma de Estado é uma federação.
Lembrando que também não existe o direito de secessão. O que é o direito de secessão, Fabrício? Cada estado, isso é uma cláusula pétrea, tá, pessoal? Não pode ser mudada. Cada estado que compõe aqui o nosso país, ele não pode se desvincular do Brasil. Ou seja, o estado do Pará, o estado do Ceará, o estado de São Paulo, não pode deixar de fazer parte, porque nós somos uma federação. Isso é uma cláusula pétrea, não pode ser alterado. Então, forma de Estado é uma federação. Forma de governo só existe a república e a monarquia. A monarquia, a característica é a hereditariedade e também a vitaliciedade, ou seja, o poder ele passa de geração em geração e só após a morte. Aqui não. A república nós temos o quê? Eletividade, nós temos temporalidade, nós temos representatividade e o dever de prestação de contas, ou seja, tem eleições periódicas. Aqui é onde o povo, através da democracia, elege aqueles que vão tomar à frente da população, que vão defender os seus direitos, que vão lutar para que as melhorias constitucionais e garantias venham a ser efetivadas no campo social, com o interesse público. Então, essa é a nossa forma de governo, é uma república. O nosso regime de governo, pessoal, nosso regime é a democracia. Existe a democracia, existe o absolutismo. Democracia é o nosso regime. Por quê? Porque aqui o Estado ele não age unitariamente. Nós, que somos o povo, nós elegemos os nossos representantes e ali eles lutam pelas nossas melhorias. Através de quê? Nós participamos através do voto direto, secreto, periódico e universal e também elegemos os nossos governantes. Nós também temos o plebiscito, como eu havia falado anteriormente. Plebiscito é uma consulta feita antes ao povo, antes da lei, antes do ato administrativo. O referendo é uma consulta feita após, certo? O ato administrativo ou a consolidação de uma lei. E a iniciativa popular. Iniciativa popular, pessoal, é o seguinte: o povo, um cidadão, ele pode apresentar um projeto de lei. Para isso, ele tem que ter 1% do eleitorado nacional. E ali, esse 1% não pode ser apenas em um estado, tem que pegar em 5 estados. E aí você pode chegar no Congresso Nacional e apresentar o seu projeto de lei. Lembrando, também o sistema de governo que a gente tem é o presidencialismo, porque uma só pessoa aqui concentra 2 funções, ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. O outro sistema de governo que existe é o parlamentarismo. Então eu vou te falar que em 1993 houve um plebiscito. Qual foi o plebiscito? Houve uma consulta feita à população em 1993, antes do ato administrativo, antes da edição de uma lei, onde perguntava ao povo qual era o sistema de governo que eles prefeririam, se seria o presidencialismo ou o parlamentarismo. E a população votou e a maioria decidiu para ser então escolhido o presidencialismo. Por isso que de lá para cá nós somos presidencialistas, tá bom? E em 2005, pessoal, houve um referendo. Um exemplo de referendo. Nessa época, a população também foi às urnas e votou após a edição de um ato administrativo ou de uma lei, e votou pela não proibição das armas de fogo e munições no nosso território nacional, tá bom? Um outro exemplo de um plebiscito é a própria divisão do estado do Pará. E aqui, anos atrás, foi feita essa pergunta à população para que nós decidíssemos se a gente queria que o estado do Pará fosse dividido, e a população votou pela não divisão. Foi uma consulta feita antes do ato administrativo, antes da edição de uma lei. Então, portanto, é um plebiscito. Isso é uma participação semidireta. O que isso significa? Nós elegemos os representantes, mas eles não têm poder total para a tomada de decisões. O povo sempre tem que ser consultado, beleza? Então vamos agora dar continuidade aqui. Sistema de governo, como eu falei. E aqui já, pessoal, eu vou fazer o próximo vídeo onde a gente vai entrar no próximo assunto, que é o título 2 dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1. Aqui sim está lá escrito no teu edital de 2016 para soldado da Polícia Militar, artigo 5º. Os estudos constitucionais, eles começam a partir daí, desse ponto. Mas é super importante tu conhecer os fundamentos da República,
os objetivos da República e as relações que regem o Brasil internacionalmente. Isso implicitamente também poderá ser cobrado na tua prova, e é por isso que valia muito a pena tocar nesses assuntos. Então fica aguardando o próximo vídeo, não sai daqui que a gente está preparando agora mais explicações, mais comentários para te explicar efetivamente os textos constitucionais agora que virão no artigo 5º. Lembrando que o artigo 5º são direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, certo? São as prestações negativas do Estado. Então acompanha aqui no curso singular, exclusivamente para os nossos alunos. Eu sou o professor Fabrício Guimarães e conte comigo.